Olá, tudo bem? O tema da nossa meditação de hoje é a queda de Deus. Para entendermos bem o porquê desse título, nós vamos estudar no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos à leitura. O texto diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e o tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Muito bem. É interessante notar que esse acontecimento se dá num contexto de guerra. Os filhos de Israel haviam tido um confronto, uma batalha contra os filisteus e haviam sido massacrados, haviam sido humilhados. Eles logo chegaram à conclusão que haviam perdido essa batalha porque Deus não estava com eles. Numa tentativa de atrair o favor divino, eles mandaram trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde a glória de Deus se manifestava. Era como se fosse o símbolo da presença divina entre eles. E com a Arca da Aliança no meio deles, eles foram para a segunda batalha. Nessa segunda batalha, mesmo a arca estando ali com eles, o que aconteceu foi ainda pior, foi desesperador. Eles passaram por uma completa humilhação. Os filisteus os destruíram de forma muito cruel, sendo que os que sobreviveram fugiram e a Arca da Aliança do Senhor, permaneceu ali junto com os filisteus. Estes então pegaram a Arca da Aliança e levaram para Asdod, para a sua cidade. Chegando lá, colocaram a Arca da Aliança do Deus vivo, a Arca da Aliança do Deus de Israel, no templo de Dagom, e colocou ali próximo a Dagom. Um dia seguinte a esse acontecimento, os adoradores de Dagom levantaram-se pela madrugada e foram ao templo prestar a sua homenagem, fazer o seu culto. E o que aconteceu é que quando chegaram ali se depararam com uma cena incomum. Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Era como se Dagom estivesse adorando a um ser superior, a um Deus mais poderoso. Embora Dagom não tivesse vida própria, porque estamos falando aqui de uma imagem, a mensagem que os filisteus entenderam foi essa. Porém, o texto diz no versículo 4 que no dia seguinte aconteceu pela segunda vez. Os adoradores de Dagom entraram no templo de Dagom e quando chegaram ali, mais uma vez Dagom estava caído. Mais uma vez Dagom estava com o rosto em terra. Então, o título A Queda de Deus se refere à queda do Deus Dagom, não do Deus verdadeiro. A esse Deus estamos nos referindo. Só que nesse segundo episódio, quando Dagom estava caído, havia algo que diferia da primeira situação. É que da primeira situação simplesmente Dagom estava no chão. E agora Dagom estava no chão com a cabeça cortada, com as mãos cortadas. E é interessante notar que, embora o texto da palavra de Deus não mencione as pernas, o texto diz claramente que de Dagom sobrou apenas os troncos, o tronco, melhor dizendo, né? Apenas o tronco de Dagom foi o que ficou ali. Isso nos mostra algo muito interessante, e desse algo interessante é que tiramos alguns princípios, algumas lições para aplicar a minha e a sua vida. Que Deus possa nos abrir o entendimento para entendermos esses princípios. O primeiro deles é que o povo de Israel não estava fazendo a vontade de Deus, por isso eles fracassaram na batalha. Um símbolo religioso não significa que Deus está conosco. A arca era um símbolo, tinha um significado muito importante no povo de Israel, mas a verdadeira devoção, a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira piedade que eles deveriam ter, eles não estavam tendo. Por isso, simplesmente a arca ali com eles não significava que Deus estava. O segundo princípio que nós aprendemos aqui é que os filisteus entenderam nesse momento que o Deus deles era mais poderoso do que o Deus de Israel. Por isso, eles foram vitoriosos sobre os israelitas. Porém, quando eles entram no templo de Dagom e vê o Deus deles
a imagem do Deus deles caída diante da arca do Senhor, eles entendem que, na verdade, o Deus deles não é mais poderoso que o Deus de Israel. Na verdade, Deus estava dando um recado para eles. O recado de Deus era o seguinte: vocês venceram, não porque Israel não tem Deus, ou porque o Deus de Israel não seja poderoso. Vocês venceram porque os israelitas abandonaram o poderoso Deus que eles têm. E aqui o que nós aprendemos? Que não importa o poder de Deus na nossa vida, não importa o quão grandioso seja Deus, se nós o abandonamos, se nós o excluímos da nossa vida, o fracasso é certo. O segredo da vitória está em permanecer com Deus, em recorrer a Deus, e nisso os israelitas haviam fracassados. Mas vamos mais a algumas lições. Quando Dagon caiu com o rosto em terra da segunda vez, e a sua cabeça foi cortada do seu corpo e também as suas mãos, e o texto relata que ficou apenas o tronco de Dagon, nós tiramos daqui mais alguns princípios. Vamos a eles. Olha só, um Deus sem cabeça, um Deus sem intelecto. É essa a mensagem: um Deus sem cabeça é um Deus sem intelecto. É um Deus que não tem capacidade e condições de governar. É um Deus que não tem inteligência. É um Deus que não é pensante. É um Deus que não tem condições de lhe ajudar. Essa foi a mensagem de Deus para os adoradores de Dagon. Não adianta servir a uma estátua. Essa estátua nada pode fazer por vocês. E um Deus sem mãos? Um Deus sem mãos significa um Deus sem ação. Logo, ele não tem condições de agir em seu favor. Assim como Dagon não tinha condições de agir em favor dos seus adoradores. A vitória dos adoradores de Dagon, a vitória dos filisteus sobre os israelitas, não foi pela ação de Dagon, foi pela negligência dos israelitas em adorar e temer, em servir verdadeiramente o Deus Criador dos céus e da terra. Mas Dagon também não tinha pés. Isso significa que é um Deus sem mobilidade. Ele não pode se mover ao meu e ao seu encontro, assim como Dagon não poderia se mover ao encontro dos seus adoradores. Nesse mundo que nós vivemos, há muitos deuses. Há pessoas levantando altares, há pessoas levantando estátuas, há pessoas buscando um ser para adorar, porque nós somos seres humanos e os seres humanos têm a necessidade de adoração. Porém, é muito importante saber a quem adorar. Não vamos adorar a qualquer Deus, não vamos seguir a qualquer pessoa, não vamos prestar a Deus qualquer tipo de homenagem. Vamos adorar o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele sim é um Deus que age em nosso favor. Ele tem mãos para estender para mim e para você. E esse verdadeiro Deus, ele move montanhas para nos auxiliar, para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas debilidades, em nossas necessidades. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a mim também. E deixa eu lhe dizer uma coisa: em Deus nós somos mais que vencedores. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã. Fiquem com Deus e tenham um excelente dia.